Opa, hoje vamos falar com os jovens do nosso país, né? Você, né, que teu pai sempre te falou que o Lula do demônio, que a esquerda é comunista e tal. Então eu queria trazer aqui uma reflexão para você, jovem, que está a fim de votar, né, nesse ano eleitoral. Então, nós temos um problema sério de rejeição à esquerda, né? Claro, isso é passado pelos grupos que tentam voltar ao poder através do voto e não conseguem, porque a partir de 2002 entra no cenário nacional a esquerda, né? Ganha o governo na eleição e faz excelentes governos, né? Distribuição de renda, distribuição demográfica, populacional, né? E eles querem dizer para você que o MST vai invadir a tua casa, vai, sabe? Então construíram a cabeça dos teus pais, né, com um monte de narrativa mentirosa, né? Porque se a gente for pegar os dados, né, eu não digo dados da Fundação Getúlio Vargas, do IBOPE, que são organismos, né, instituições, né, nacionais, né, mas se a gente for pegar os dados de organizações internacionais, né, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho, Fundo Monetário Internacional, né, companhias que gerem as maiores riquezas das maiores empresas, né, como é o caso hoje da BlackRock, como era o caso quando o Lula assume o governo, né, que era o Goldman Sachs, né, que é o que? São instituições financeiras que pegam a administração dos patrimônios dos maiores bilionários do mundo, né? Então, essas empresas, elas acabam gerindo um produto interno bruto de empresas que têm um produto interno bruto maior do que, às vezes, 4, 5 países reunidos, né? Então, o que eles fizeram? Olha só. O que significa direita, centro e esquerda? Aqui no centro nós temos centro-direita e direita, centro-esquerda e esquerda. O que significaria isso? Direita extremista, ela quer manter o poder a qualquer custo, ou seja, para poder manter as coisas do jeito que são, né? Que se chamam conservadores. Né? Tem os centro-direita, que são mais flexíveis, tem os do centro, né, que eu poderia chamar de centro-direita e direita extremistas. E o do centro que procura moderar a relação entre esses dois polos extremos lá no Congresso Nacional, né? Temos a centro-esquerda e a esquerda, que hoje tem se manifestado bem claramente como esquerda extremista, né, e centro-esquerda, que é onde se situa o PT. Então, esses grupos aqui, de centro-esquerda e esquerda, elas lutam para beneficiar a vida do trabalhador. Como? Fazendo uma melhor distribuição demográfica da área territorial no nosso país. Eu tenho sempre dito para vocês, jovens, o nosso país tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E tem uma população de 210 milhões de pessoas, né? Então, e o Brasil, ele ocupa apenas 0,68% da sua área territorial, entendeu? Então, se você pegar o mapa do Brasil, por exemplo, você vai ver que a região norte e nordeste, né, noroeste e nordeste e norte, ela tem uma área maior. Depois vem afinando aqui o Acre, Rondônia, né? E vem descendo aqui, né, Minas, São Paulo, e aqui a área litorânea. Então, menos de 1% da população inteira, ela habita essa área aqui litorânea, que é onde estão as grandes metrópoles, né? Então, as pessoas aqui do noroeste, nordeste e norte do país, elas são
muito mal distribuídas e viviam em locais onde não tinha luz, água, saneamento básico, condições mínimas de sobrevivência, e elas passaram a migrar para essa área mais fina do país, e principalmente para as áreas litorâneas, em busca de quê? De comer, em busca de sobrevivência. Enquanto nós aqui nas grandes metrópoles, né, vivemos com sucrilho Kellogg's, iogurte, estou falando mais para os jovens, né, e uma alimentação bem balanceada, né, eles lutavam apenas para comer. E quando eles vêm para essa região e fazem essas migrações, né, aí eles causaram um grande problema para a nossa sociedade brasileira, que era o quê? A concentração populacional em áreas muito pequenas do nosso país. E as áreas maiores do nosso país passaram a ser desabitadas, né? Então, a direita e a extrema-direita, ela é conservadora, ela quer conservar isso do jeito que está. Por quê? Porque isso proporciona a miséria, a pobreza, a favelização, a criminalidade, né? A exploração da mão de obra do trabalhador, entendeu? A ocupação desordenada desse resto do país por bilionários que compram terras e muitas vezes nem compram, né? Compram na mão de grileiros, pessoas que chegavam e falavam, isso aqui é meu, eu vendo por tanto. E ali eles também vão invadindo outras terras, né? Não respeitam nem nossa área amazônica, nem áreas ocupadas por povos primitivos, né? Inclusive os índios, né? Então, direita, centro-direita e centro. Esses três, eles são conservadores, eles querem conservar tudo do jeito que está. Ou seja, assim o nosso Brasil vai vivendo, sai político, entra político, e essa reocupação desorganizada do nosso território nacional vai permitindo que eles consigam extrapolar as suas riquezas, né? Enquanto a maioria da população, vamos colocar aí que nós temos 1% da população brasileira de classe média alta e 0,22% de bilionários, pessoas que ganham com dividendos e investimentos, porque eles têm um capital que eles jogam lá no mercado com uma taxa Selic de 15%, então eles ganham dinheiro ali, uma média de 1 milhão por dia, sem fazer nada. Então, o que a centro-esquerda e a esquerda quer fazer? Querem mudar isso daí. São transformadores, eles querem transformar a nossa sociedade. Em 1960, não sei se está ficando muito grande, já passou de 7 minutos, acho que vou ter que gravar outro áudio. Em 1960, entra João Goulart aqui e encontra a seguinte situação. Nas áreas metropolitanas do Rio, que é a capital federal lá no Rio, havia uma superpopulação que não conseguia vaga no mercado de trabalho e ia para a favela. Então, o que ele fez? As áreas da Central do Brasil, que era do governo federal, 200 metros para lá e 200 metros para cá, ele fez reforma agrária. Ele tirou as pessoas que estavam nas favelas, a maioria vinda do norte, nordeste, noroeste e nordeste, que viviam nessas favelas, e distribuir essa terra, e eles foram trabalhar a terra. Por isso você, quando passa de trem, via, né, grandes hortas que alimentava o resto do estado do Rio de Janeiro, entendeu? E isso fez o quê? Com que essas pessoas que plantassem progredissem de vida também. Vou gravar outro áudio. Estou falando sobre a rejeição ao PT que foi plantada no teu pai e que está passando para você. Tamo junto. Valeu.